Boa tarde, pessoal. Mais uma aula, tá? Nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós vamos abordar o finalzinho ali do citoesqueleto, que no último vídeo deu uma cortada, né? Para quem não sabe, quem está me auxiliando nesses vídeos é o Fernando, né? O meu monitor espiritual, né? Aluno de medicina. É o quê? Quinto período, Fernando? Quinto período. Quinto período, né? E obviamente esse setup é dele, tá? Não é meu setup, tá? Então esse setup nada humilde, tá? Não faz parte das minhas posses no momento, né? Mas aí a gente está montando esse plano para a gente poder abrir, colocar mais coisas, mais vídeos, né? E claro, gente, vamos perdoando, né? A gente está atualizando as coisas, né? Vai começar meio ruinzinho assim, mas depois a gente vai aumentando a qualidade dos vídeos, tá? Mas da última aula a gente teve o que? A gente parou ali nos microtúbulos, né? O último tipo de citoesqueleto. E só faltou comentar com vocês, né? Em relação a onde eles são formados, né? E o tamanho que eles possuem. Então aqui o que a gente tem? Isso aqui seria a imagem, né, de um centrosoma, né? Claramente isso aqui é uma figura que está representando o centrosoma, ele nada parece com isso, né? Então o centrosoma é o que, gente? Ele é uma organela citoplasmática, né? Nós vamos falar sobre as organelas membranosas. Então ele é uma organela que possui uma membrana ao seu redor, né? Inclusive eu gosto muito de ficar girando o laser point em volta dele e percebi que isso não é muito útil, né? Então perfeito, então você tem aqui que o centrosoma ele tem a função então de produzir esses microtúbulos que nós abordamos aí na última aula. E dentro do centrosoma você tem duas estruturas que são responsáveis ali pela polimerização desses microtúbulos, né? Ou seja, ele vai unir as proteínas tubulinas alfa e beta, polimerizando os microtúbulos e despolimerizando, né? Então muita gente gosta de ver ali, por exemplo, na mitose, na meiose, fala que são os centríolos que migram para os postos opostos, né? Tá errado, tá certo? Em teoria, tá certo, né? Só tá incompleto. É a mesma coisa de eu falar de eu querer descrever que um carro chegou ao hospital e eu falo que a roda do carro chegou ao hospital. De fato a roda chegou, né? Mas a informação parece um tanto quanto incompleta. Então o correto seria dizer que os centrosomos migram para os polos opostos, né? Ou seja, o centrosoma é uma organela por inteiro. Então dentro desse centrosoma você tem os centríolos. O que são os centríolos? Eles são feitos, gente, dos próprios microtúbulos. Então essa estrutura que você está vendo aqui são 9 trinca, né, de microtúbulos. Então cada bolinha dessa daqui, ó, tem uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, você tem uma trinca. São 9 conjuntos dessas trincas que se organizam aqui nesse tubo. E a partir dela que você vai unindo os heterodímeros de tubulina alfa e beta. Você vai formando aqui o microtúbulo. Lembrando que isso aqui é uma estrutura que é instável, né, com exceção dos cílios e flagelos, tá? Então lembrando que centríolo é uma estrutura dentro do centrosoma, né, fazendo parte desta organela aqui. Outra coisinha também, finalizando essa parte do citoesqueleto, a gente fazer a comparação com a microscopia eletrônica. Então você tem, por exemplo, aqui os microfilamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Aqui os 3 tipos de citoesqueleto. Aqui seria a forma que a gente representa eles, né, através de um desenho, né, só uma coisa mais didática, né. Então você vê os filamentos de actina, que são duas fitinhas aí de tubulina alfa e beta, tubulina não, perdão, né, de actina G e F. Você tem os filamentos intermediários, que aí depende muito do tipo de tecido que nós estamos analisando, porque ele muda de acordo com o tecido. E você tem os microtúbulos aqui, que formam esses tubinhos aqui, que dentro eles são ocos, né. Então quando você olha aqui em microscopia eletrônica de varredura, você consegue ver, né, os filamentos, né, você vê que o de actina aqui, ó, bem delgado, certo? Você vê os filamentos intermediários, eles têm praticamente a mesma espessura, lembrando que a diferença de espessura entre um e outro, assim, esse aqui é de 6 a 8, esse daqui é de 8 a 10, né? Então pode chegar no máximo 4 nanômetros aí de espessura de diferença, então não tem tanta diferença assim, né? E os microtúbulos, né, que eles são de 22 ali a 24 nanômetros, né, bem mais grossos. Quando você olha os microfilamentos de actina dentro de uma célula, isso aqui é uma técnica o que, gente? De imunofluorescência. O que é isso? Ele gruda alguns anticorpos, né? Então o que são esses anticorpos? São umas proteínas que têm a capacidade de se ligar aos microfilamentos de actina. Quando eles se ligam, né, nesse microfilamento de actina, você pode jogar uma luz ali especial e ele vai brilhar onde o anticorpo ligou, mostrando onde está os microfilamentos de actina. Então é para isso que serve essa técnica. Então o que você está vendo aqui? O anticorpo ligou no microfilamento de actina. Isso aqui tudo é o que está ao redor da célula. Aqui no meio está o núcleo, ó, meio apagadinho, tá? E você vê que ela reveste toda a célula, porque ela fica onde? Na região do córtex, né? Ali na beirinha da célula, colado com a membrana plasmática, né? E aí você tem os filamentos intermediários. Isso aqui seria o núcleo desta mesma célula, uma célula parecida, não é mesmo? Tá? Você vê aqui o núcleo, né, que não está corado, até porque os anticorpos foram feitos para grudar onde? Os filamentos intermediários. Então eles vão desde aqui, ó, formando a lâmina nuclear, ó, está dentro do núcleo, saem dessa lâmina nuclear, vão pelo citoplasma e vão até a membrana plasmática, atingindo alguns pontos ali. E por fim você tem aqui os microtúbulos, né,
esse aqui seria o núcleo da célula, esse aqui seria o centrosoma, esse pontinho amarelo, que é daqui que sai, ó. Os nucleotubos, eles invertem, revolvem aqui o núcleo da célula, né, e vão até o citoplasma. Né? E aí a gente finaliza esse pedacinho aí que faltou dos citoesqueletos, né? E a gente entra agora nos ribossomos, tá? Então o que esse narigão aqui é responsável, tá? O ribossomo, gente, a gente vai falar de uma maneira bem básica dele, porque futuramente nós vamos abordar muito sobre os ribossomos e suas subunidades, como elas funcionam, tá? A princípio, o que eu quero de vocês aqui em citologia para as nossas aulas? Primeiro de tudo, saibam a função dele. Qual é a função dele? Produzir proteínas, tá? Então a função do ribossomo é produzir, né, proteínas, tá? Então você está vendo nesta imagem aqui os ribossomos. Aqui seriam os ribossomos em uma imagem real de microscopia eletrônica. Então aqui você está vendo o retículo endoplasmático rugoso, uma organela que já vamos abordar. E esses pontinhos escuros que as setas aqui estão apontando são justamente os ribossomos, né? Então eles são bem pequenininhos, tá, gente? Do que é feito um ribossomo? Ele é feito de proteínas, ou seja, a proteína, você está dizendo proteína, né? É feito de proteína e também de um material genético chamado de RNA, que nós vamos ver mais lá na frente, o RNA do tipo ribossômico. Então são vários tipos de RNA. Então não se preocupe que isso à frente em biologia molecular, vamos abordar sobre os materiais genéticos aí, as divisões que eles possuem. Mas a princípio o que precisamos saber? É uma organela não membranosa e ela produz, né, proteínas. Ah, isso aqui é eles? Isso aqui é só um esquema para representar para vocês, para ficar algo mais palatável. Está representando o que tem aqui, né? Só que é a imagem real e aqui seria o esquema, né? Aí a gente começa com o retículo endoplasmático rugoso, tá, gente? Ele tem alguns nomes, né? Vários vulgos aqui. Em geral ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, a gente gosta de apelidar de RER, né? Ou retículo endoplasmático granular, um nome mais garboso, né? E você tem também o ergastoplasma, isso daqui já virou Nárnia, né? Mas assim, usam muito ergastoplasma justamente para evitar isso aqui, ó, 3 palavras, né? Eu vou usar o que para facilitar a vida de vocês? Retículo endoplasmático granular ou rugoso, que não tem muita diferença, vocês não vão se confundir com isso, tá? Então vamos lá. O que é um retículo endoplasmático rugoso? Qual é a definição morfológica dele? Do que ele é feito? Ele basicamente é uma rede de membranas plasmáticas, né? Membranas que a gente já estudou, que nem aquelas que fazem parte ali do envoltório celular, né? A gente sabe que de acordo com a teoria das endomembranas ali, tem praticamente a mesma composição, né? Que formou essa organela, que é a membrana dela. E ela vai delimitar cavidades, ou seja, você tem membranas plasmáticas, dentro delas você tem buracos, cavidades, né? Que a gente pode chamar esses buracos, né, em geral, na área da saúde, a gente chama de lúmen ou luz. Então, praticamente qualquer espaço oco que tem dentro de algo, a gente utiliza essas duas nomenclaturas aqui, né? Então, por exemplo, a luz do vaso, a luz do intestino, o lume do intestino, né? Então, esses espaços ocos assim, a gente dá esse nomezinho aqui, né? Lúmen ou luz, tá? Eles ficam próximos ao núcleo, são contínuos, né? Então, qual é a localização deles dentro da célula? Ou eles estão ligados literalmente com a membrana plasmática do núcleo, ou eles estão um pouquinho separados, mas sempre próximos ali ao núcleo, próximos ou literalmente colados, tá? Então, perfeito, né? E depois dele você tem o retículo plasmático liso, né? Você tem o rugoso, você vai ter o sem rugas, você vai ter o liso, tá? Que fez botox. Então você tem o quê? O que você vai encontrar no retículo endoplasmático rugoso? Nessa rede de membranas que dentro dela tem umas cavidades, né? Essas luz, né? Você vai encontrar vários polirribossomos aderidos. Então aqueles ribossomos que a gente estava falando ali no começo, que tem função de síntese de proteína, eles justamente vão ali estar aderidos na superfície, né? na parte da membrana plasmática dos retículos endoplasmáticos, né? Citosólica, como assim, né? Pensa comigo, ele tem uma cavidade. Então um lado da membrana está voltado para o citosol, citoplasma ali, né? Região aquosa do citoplasma, e a outra está voltada para dentro da própria organela, tá? Então a gente fala que quando ele está voltado para a parte citosólica, tá? Eles ficam aderidos ali na parte de fora e não no lúmen ou na luz, tá bom? Então esses polirribossomos aí são vários ribossomos que ficam ali aderidos. E eles vão fazer o quê? Já dá para entender que o retículo endoplasmático rugoso, se tem ribossomo, vai produzir proteína, né? Ficam dispostos ali na fase citosólica, ok. Né? Eles têm algumas proteínas receptoras que ajudam no processo desses ribossomos se grudarem nelas, tá? E eles não ficam grudados permanentemente não, tá? Então após o processo de síntese de proteína, de criar a proteína, que a gente chama de tradução, vamos ver isso lá em biologia molecular, mas já adiantando uma coisinha para vocês, né? Ele volta para o citoplasma. Então ele não fica permanentemente preso ali, tá? E os ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso são idênticos aos do citoplasma. O que eu quero dizer com isso, né? Que você vai encontrar ribossomos tanto aderidos na membrana plasmática dos retículos endoplasmáticos rugosos, tá?
quanto você vai encontrar no citoplasma. Os dois são idênticos, eles não têm uma diferença morfológica, uma diferença de característica, tá? Eles vão ter a mesma função, inclusive eles podem ficar trocando de lugar. O citoplasma vai lá, cola no retículo, depois ele sai, volta para o citoplasma. Eles também não precisam necessariamente produzir essas proteínas no retículo endoplasmático rugoso. Algumas são produzidas ali no próprio citoplasma, né? Mas eles podem se aderir às membranas plasmáticas do retículo endoplasmático e produzir a proteína, né? Então, em resumo aqui, você tem uma organela que tem ribossomos aderidos a elas, e logo isso está relacionado com a produção de proteínas, né? Então, beleza. Então você vê aqui, ó, possui proteínas para a interiorização das cadeias peptídicas. O que eu quero dizer com isso? Quando o ribossomo produz essa proteína, né, o que é uma proteína? É uma sequência, né, de aminoácidos, tá? Então, uma proteína é formada por vários aminoácidos, né? Então, esses aminoácidos vão formar diferentes proteínas, né? E aí você tem uma sequência ali. Esses aminoácidos, então, eles vão ser enviados para dentro do lúmen desse retículo endoplasmático rugoso. E lá ele vai sofrer algumas modificações. E você tem algumas proteínas que vão auxiliar nesse processo aí de transportá-los para dentro do retículo endoplasmático, que a gente chama elas de chaperonas, né? Sim, chaperonas é o nome, né, justamente dessas proteínas que vão levar ali para o lúmen ali do intestino, do retículo endoplasmático, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a imagem do retículo, né? Então é outra microscopia eletrônica onde a gente consegue ver em detalhes o retículo. Então isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa bola gigantesca, preto, branco, o que é isso? Isso aqui é o núcleo, tá? Porque tem cores diferentes, vamos aprender mais à frente, mas isso aqui está relacionado ao material genético dele, como o material genético dele se comporta, né? E aderidos aqui à membrana plasmática do núcleo, ou próximos, em geral as nossas são coladas nessa membrana plasmática do núcleo aqui, porque o núcleo tem uma membrana plasmática, ele é uma organela membranosa. Você tem aqui o retículo endoplasmático, né? Então, isso aqui são várias redes de membrana, e entre essas redes aqui você tem o lúmen e a luz, tá? Então, entre esses espacinhos aqui entre duas membranas, você tem uma cavidade aqui dentro, né? Bem pequenininha, dá pra ver. Então, essa cavidade aqui, ela é responsável pelo quê? Né? Por mandar aqui os peptídeos, né? No caso, os aminoácidos, para dentro desse interior e depois fazer as modificações. Então, o ribossomo gruda na parte da membrana citosólica voltada para o citoplasma, produz ali a proteína, a sua sequência de aminoácidos, e manda isso para dentro do retículo endoplasmático rugoso, né? Aqui é só um exemplo para você conseguir visualizar de uma forma mais didática, tá? Aqui seria o exemplo real, né? Então está aqui um corte no meio da célula, digamos assim, você teria o núcleo aqui, ó. Então aderido à membrana plasmática do núcleo, está fixado ali, ó, o retículo endoplasmático rugoso. Não é obrigatório isso acontecer, mas nos seres humanos isso acontece com muita frequência, né? Então você tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, né? Então está aqui os ribossomos, ó, aderidos na membrana plasmática, voltados para a parte do citoplasma. E aqui ele está apontando, ó, o que ele chama também de cisternas. É outro nome que nós podemos dar para esse interior, né, que a gente chama de lúmen ou de luz. Então, especificamente no retículo endoplasmático rugoso, nós podemos chamar isso aqui de cisternas, tá? Então, perfeito, né? O que a gente tem mais sobre o retículo endoplasmático rugoso? Então, além dos ribossomos se aderirem à sua membrana plasmática ali, pela parte citosólica, para produzir, né, essas proteínas, depois eles voltam para o citoplasma, se ligam de novo, né, não é necessariamente ficar preso a ele, você vai ter que o retículo endoplasmático rugoso ele também tem uma função secundária, que é o quê? Como ele é muito grande, como a gente visualiza aqui, ó, ele pega um grande pedaço da célula. Você já viu o núcleo, a gente já viu o núcleo em sala de aula, viu que é uma organela gigantesca, você está vendo aqui o retículo. Ele ocupa um belo espaço dentro da célula. Por conta disso, ele acaba sendo responsável por dar um suporte mecânico. É a função dele? Digamos que a gente considera uma função secundária, porque não é essa a função principal. Mas é a mesma coisa quando você olha para você mesmo. Por exemplo, não é a função do seu fígado principal dar suporte para a sua barriga. Mas querendo ou não, se você retirar o seu fígado, vai ficar um buraco ali e você perde um pouquinho de resistência, certo? Então o teu fígado te dá um certo suporte mecânico, a mesma coisa o retículo endoplasmático rugoso. Por estar distribuído em um grande pedaço ali, você dá uma resistência bacana, né? Então, claro, mas a função principal, né, de dar esse suporte mecânico é do citoesqueleto, né? E ele ocupa um grande pedaço ali da célula, é uma organela grande, né? Inclusive, quando a gente falou da teoria lá da endossimbiose, né, depois que surgiu o núcleo, foi uma das primeiras organelas a aparecer ali depois do núcleo, né? Então, beleza. Outra funçãozinha dela, né, ele faz o transporte de substâncias dentro da célula. Então, você quer transportar uma proteína, alguma coisa do gênero, esse retículo endoplasmático rugoso vai servir de via para isso aqui, né? E outra coisa, né, além da síntese de proteínas, né, então para que serve essa síntese de proteínas? Né? Que proteínas, por exemplo, ele vai produzir? Ele pode produzir proteínas que têm função de secreção,
exemplos, né? Você tem insulina e glucagon, que são hormônios, né? Que têm a função ali de regular o açúcar ali no seu sangue, né? E eles têm como base da sua composição as proteínas, né? Então, o que acontece, né? Então, ele vai ser essa parte dessas proteínas que vão formar esse hormônio são produzidas ali no retículo plasmático rugoso para depois serem secretadas aí e ter essa função hormonal, né? Secreção, a gente está falando de algo útil para a célula, né? Então, enzimas digestivas, né? Então, ele também produz as enzimas digestivas que fazem parte de uma outra organela chamada de lisossomo, né? Lisossomo que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, que é responsável ali pela digestão celular. E, por exemplo, lá na membrana plasmática, todas aquelas proteínas que fazem parte da membrana plasmática, todas elas vão ser produzidas pelo retículo plasmático rugoso. Ah, a proteína transmembranal, a proteína extrínseca, sim, elas vão ser todas produzidas inicialmente aqui, ó, no retículo plasmático rugoso, né? E além disso, ele vai também produzir, além de quando ele produz essas proteínas, quando elas são produzidas, elas não estão prontas, né? As proteínas, quando elas são produzidas pelos ribossomos, a gente diz que ela tem umas etapas, né? No caso, a gente diz que ela pode ser uma proteína primária, secundária, terciária e quaternária. O que seria isso? A proteína primária, ela está relacionada justamente quando você tem uma proteína em que esses aminoácidos eles estão de forma linear, né? Nessa situação, essa enzima, essa proteína, ela não está pronta para uso. Então, o que acontece? Para você tornar essa proteína ativa e poder utilizá-la, né, você vai ter que fazer algumas modificações, né, modificações pós-traducionais, ou seja, o que é tradução? Sintetizar essa proteína. Pós-traducional, pós essa síntese, né? Então, tradução é o processo de criar essa proteína, é um nome que a gente usa na biologia molecular, tá? Síntese e tradução de proteínas está na mesma, tá bom? Então, beleza, você traduziu a proteína, né? Criou a proteína, a modificação pós-tradução. Você vai pegar essa cadeia que a gente considera de uma proteína ali primária, né? Ela não está completamente pronta para funcionamento, e vai começar a fazer as modificações nela, né? E que modificações seriam essas, né? Elas vão passar por adição de alguns componentes, né, dobramentos, até se tornar uma proteína terciária, né, e futuramente, quem sabe, uma quaternária. Vamos descrever um pouquinho mais à frente, né? Mas eles passam por essas modificações, né, para poderem se tornar ativas, né? Elas não terminam essas modificações no retículo plasmático rugoso, mas elas iniciam essas modificações nele, né? As chaperonas, né, foi o que eu já comentei com vocês, que tem essa responsabilidade de pegar a proteína que foi produzida ali pelo ribossomo e mandar para dentro do retículo plasmático rugoso, né? Inclusive, chaperonas, aí, pelo que se conhece dessa palavra, né, ela se refere a mulheres mais velhas que controlavam os relacionamentos. O que eu quero dizer com isso, né? Antes, você pagava uma mulher que ficava com a sua filha, né, para que ela pudesse justamente ensinar ela a ser moça e ficasse de olho nela, para que ela não saísse por aí com os namoradinhos, né, controlar a virgindade da moça. Então, essas chaperonas são aquelas chatas que ficam seguindo a filha do nobre ali, então acabaram dando o nome disso daqui para a proteína, por algum motivo, né? Então, beleza. Essas chaperonas, além de transportarem essa proteína aí, que ela é uma primária ainda, para poder entrar no lumen do retículo endoplasmático rugoso e fazer essas modificações para iniciar esse processo aí de qualidade, né, para chegar a uma proteína terciária, elas vão fazer também, elas fazem testes de qualidade, né, adicionam algumas coisas, elas não só transportam, elas também auxiliam nesse processo aí de dobramento, de adição de alguns componentes para ela se tornar ativa, né? Então, beleza. E essas proteínas depois que entram lá sofrem essas modificações? Elas vão ser enviadas para uma outra organela que finaliza esse processo aí de modificação pós-traducional dessas proteínas, para torná-las ativas. Esse processo acontece aonde? Lá no complexo de Golgi. Então, para mandar esse material do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, você tem que isso vai ser formada uma vesícula e vai ser mandada para o complexo de Golgi, né? Vesícula que a gente chama de vesícula transportadora. E vamos repetir esse processo quando a gente estiver falando lá do complexo de Golgi, ou também chamado, né, de aparelho de Golgi, né? Isso aqui é só uma imagem demonstrando a vocês, né, como é que são essas vesículas que eu estou falando para vocês, que saem do retículo plasmático rugoso para o aparelho de Golgi, tá? Elas são muito semelhantes a muitas outras vesículas dentro das células, mas só ensinando vocês a reconhecerem elas. Então isso aqui, por exemplo, gente, é um neutrófilo, né? Um neutrófilo ainda que não está totalmente maduro, tá bom? Chama de bastão, tá? O que são esses pontinhos pretos aqui, ó? Esses pontinhos pretos são um acúmulo de organelas. E esses acúmulos de organelas são justamente o que? Vesículas de secreção. Então, células que são especializadas em secreção, que produzem muitas vesículas que têm, por exemplo, hormônios, etc., né?
parte deles que podem ser sintetizados ali pelo retículo endoplasmático rugoso, você vê que o acúmulo delas aqui forma esses pontinhos pretos aqui. Porque o corante ele acaba se prendendo a essas organelas e você consegue evidenciar o acúmulo delas. Ah, uma pontinha desse aqui é uma? Não, isso aqui são várias, tá? E no momento que a célula necessita, ela secreta isso. Então ela acumula isso aqui no citoplasma, precisou, manda para fora. Então você tem o exemplo do neutrófilo aqui, que é uma organela, uma célula do teu tecido sanguíneo, né, relacionado ao teu sistema de defesa, que tem função de secreção, né, de muitas enzimas, de muitos hormônios ali, para a transdução ali de sinal com outras células, né? E você tem aqui, por exemplo, um basófilo, né? Essa criatura também é uma célula do sistema de defesa, tá? Ela é responsável ali pelos processos alérgicos, né? Daqueles processos inflamatórios, né? Então, esse monte de bolinha preta é uma célula especializada em produção, né, de muitas proteínas aí. Então ele secreta muito. Quando ele sente a necessidade, ele libera todos esses grânulos aqui. Tem tanto grânulo que não dá nem para ver o núcleo dela, né? Ah, e essas outras bolinhas aqui são células do sangue, né? Não, que a gente vai conhecer ainda. Isso aqui é uma plaquetinha, tá? Mas vamos ver isso mais na frente, né? Então, perfeito. Saindo do retículo endoplasmático rugoso, onde a gente vê que basicamente a função deles é o quê? É produzir as proteínas e modificar essas proteínas e mandar essas proteínas que foram criadas, modificadas no seu interior pelas chaperonas, manda isso para onde? Através de vesículas transportadoras para o complexo de Golgi, né? Para terminar o quê? Essas modificações que a gente chama de modificações pós-traducionais, né? Lembrando que tradução é o momento que o ribossomo cria a proteína, que a gente diz que é uma proteína primária, né, no seu estágio inicial, onde só tem aminoácido, todo mundo retinho, entrou ali pelas chaperonas no retículo endoplasmático rugoso, sofre as modificações e você transporta isso através de uma vesícula, que a gente chama de vesícula transportadora, para o complexo de Golgi, onde você finaliza esse processo, né? Então vamos aqui para o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, o retículo da população brasileira, né, que nós temos o que é também chamado de agranular, né? Então esse tipo de retículo, ele é a mesma coisa que o retículo anterior, a diferença é que ele não vai ter os ribossomos, né? Então já dá para entender que a função dele não vai ser criar proteínas, não vai ser tradução, né? Síntese de proteínas, e nem tem nada a ver com modificações pós-traducionais, né? Já que não tem ribossomos aderidos aí à sua superfície, tá? Ele basicamente, mesma descrição, rede de membranas que delimitam cavidades que se comunicam, lumen ou luz, né? Mesma ideia, são redes de membranas plasmáticas que tem um interiorzinho ali, né? Um oco, né? Pode ser contínuo ao retículo endoplasmático rugoso. Em geral, ele já está associado ao RER, né? O retículo endoplasmático rugoso, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, tá? Mas geralmente são bem próximos, né? Em geral, nos seres humanos, a gente vê eles aderidos, tá? Então, beleza. Eles são classificados como vesículas globulares ou túbulos contorcidos. Vamos já ver uma imagem dele para se ficar mais claro. Como ele também ocupa um grande espaço na célula, ele acaba ajudando, dando suporte aí para a célula no seu citosol, tá? Mas é a mesma ideia do retículo endoplasmático rugoso. Ocupa um grande espaço e acaba dando um pouco de sustentação para você, que nem o seu fígado, né? Então, funções que ele possui. Ele está associado, gente, principalmente à produção e à quebra, né, de lipídio, né? O que é lipídio? Lipídio é gordura, né? Então a gordura, a gente chama essa molécula de lipídio. Existem várias classes de lipídios, né? Os fosfolipídios, os triglicerídeos, os fosfogliceróis, tem vários tipos, né? Então basicamente ele produz essa gordura e ele quebra essa gordura, né? Essa gordura pode ser usada para quê? Quais são as funções que essa gordura pode ter ali para a célula, né? Então, por exemplo, você pode ter a produção de hormônios esteroides, né? Por que hormônios esteroides? Porque hormônios esteroides, como por exemplo, aqueles produzidos pelas gônadas, né? E nas suprarrenais, né? O que são gônadas? É testículo, ovário, né? Aqueles hormônios como progesterona, estrógeno, testosterona, que são responsáveis ali pelo teu desenvolvimento tecidual ali, para a tua maturação sexual, né? E em outras coisas, né? E as suprarrenais, né? Tem muitos hormônios ali que são de origem lipídica, né? Então tem hormônios que são de origem lipídica, de origem proteica. Então os que são de origem lipídica vão necessitar muito do retículo endoplasmático liso, né? Outro, por exemplo, os fosfolipídios, que fazem parte ali da membrana plasmática, né? A gente sabe que existem várias classes de fosfolipídios, né? Então eles também, inclusive falta um P aqui, ignore, né? Então você tem aí que, por exemplo, ele vai fazer parte aí da formação desses carinhas. Em resumo, gordura, né? Forma os triglicerídeos, né? Por exemplo, o que é triglicerídeo? É a forma, né, que nós armazenamos a gordura no nosso corpo, né? A gente tem um tecido, que a gente chama de tecido adiposo, né? Formado principalmente pelos adipócitos, né? Então essas células aqui que a gente chama de adipócito têm a função de armazenar a gordura, e a gente pega essa gordura e forma uma molécula chamada de triglicerídeo,
que é basicamente o quê? A união de ácidos graxos com glicerol. Isso aqui a gente vai ver em bioquímica, tá? Mas quando a gente vai armazenar gordura, a gente forma essa molécula e adiciona no adipócito. Quem é que vai fazer parte desse processo? O retículo endoplasmático liso. Tanto da formação, quanto você vai ter da quebra também. E aqui é só, novamente, aquele mesmo esquema. Até melhor que o outro, que está maior. Você tem um núcleo aqui que está partido ao meio, na célula no meio, aqui ó, o núcleo, ligado aqui ao retículo endoplasmático rugoso, as ruguinhas aqui, ó, bacana. As cavidades aqui do retículo rugoso, né, que a gente chama de cisternas, né, lúmen ou luz, né. E colado nele, em geral, aqui ó, fundido, né, na criatura, você tem aqui o retículo endoplasmático liso, né, onde você não vê os lipossomos aderidos aqui na superfície. E olha que legal, né, não sei se é legal, mas eu acho legal. Que você vê o quê? Que as cavidades aqui internas, né, elas têm esse formato de bolinha, cara. Isso é muito legal para identificação, porque se fosse tudo igual, ia ser um caos, né? Então, só para você ver, isso aqui, claro, é o desenho, que está bem longe da realidade, né? Nem tanto. Não, ó a realidade é essa, né? Crua, né? E dolorosa. O que você está vendo? Isso aqui, essas bolas aqui, ó, que você está vendo, várias bolinhas aqui, né? Branconas aqui. O que são esses negócios aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui, gente, são as cisternas do retículo endoplasmático liso. O que você está vendo? É isso aqui, ó. Essa bolinha aqui aberta. As cisternas dele, essa cavidade, esse lumen deles, fica nesse formato de bolinha, cara. Né? Esse formato oval aqui, formato circular. E detalhe, quanto mais ativo está o retículo liso, mais a cisterna aparece. Mais ela fica proeminente, mais são a quantidade delas, né? Quando a célula não está muito sintetizando gordura, quebrando gordura, isso aqui fica meio, as bolinhas meio pequenas e tal, não aparece tanto como está aparecendo nesta célula aqui. Aí o que é essa imensidão de coisa? Isso aqui é o citoplasma dessa célula. A gente tem uma cacetada de coisa aqui, inclusive o retículo liso, que você está vendo aqui espalhado no meio disso tudo. Você vê que ele está bem distribuído aí ao longo da célula, né? E é basicamente isso que a gente está visualizando. Outra coisa legal do retículo liso, além de produção de gordura, né? Além de quebra de gordura, produção de gordura deu alguns exemplos, né? A gente tem gordura em muita coisa aí na célula, né? Inclusive nos nossos hormônios, gordura plasmática, por aí vai, né? Ele também vai ser responsável, gente, né? No caso, pela desintoxicação, tá bom? Então, por exemplo, alguns compostos tóxicos, grande parte deles, né? Ele vai pegar esses compostos tóxicos e fazê-los ficarem mais solúveis em água. Para quê? Para que você possa conseguir urinar isso aqui. Então tem alguns compostos tóxicos não são de fácil eliminação para o nosso corpo. Enquanto ficam no nosso corpo, estão ali causando dano, né? Então, por exemplo, um composto que causa dano ao nosso corpo, né, causa dano aos tecidos, ou seja, danifica esses tecidos, e que a gente precisa transformá-lo em uma substância menos tóxica. A gente tem, por exemplo, o álcool, né? O álcool das bebidas alcoólicas, né? Então, para você poder eliminar isso na urina, você tem que transformar esse álcool em uma substância mais solúvel, para que ele se ligue melhor com a água e possa ser transportado para a urina, para ser eliminado do seu corpo, porque ele te causa mal, né? Em excesso, claro, e te causa mal de qualquer forma, mesmo não em excesso, né? Então, para você transformar a substância tóxica em uma substância que possa ser facilmente eliminada, diminuindo também a sua toxicidade, né? Acontece isso também não só com álcool, né, gente? Medicamentos, muita coisa aí vai precisar do retículo endoplasmático liso. Por isso que não é difícil de imaginar, né, que, por exemplo, os tecidos que são responsáveis pela desintoxicação do teu corpo, o primeiro que a gente pensa é o tecido que faz parte ali do fígado. Porque o fígado a gente sabe que ele desintoxica o nosso corpo, né? Tira os tóxicos ali do corpo, né? Então as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos, né? Células do fígado, né? Elas vão fazer o quê? Elas têm muito retículo liso para poder lidar com essa função aqui, que o fígado tem muito essa função. Por que o fígado tem essa função? Porque esta célula se especializou nisso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eliminação e tolerância, né? Então, por exemplo, o que gera uma pessoa tolerante, né? Digamos a seguinte situação, né? Você é uma pessoa que não tem o costume de tomar bebidas alcoólicas, né? Com uma taça de vinho, você fica bem alto, né? Provavelmente já fica bêbado. Enquanto aquela outra pessoa toma 2 garrafas de vinho. Qual é a diferença dela para você? A diferença dela está no retículo endoplasmático liso. Ela tem uma genética diferente? Não é questão de genética, é questão de adaptação. Essas organelas que nós estamos citando, elas podem aumentar a sua quantidade, tá? De acordo com a necessidade daquela célula, para poder executar melhor uma atividade. Então, por exemplo, você está estimulando o seu corpo a produzir mais testosterona, né? Ou mais outra coisa que seja, ou mais insulina, por conta de uma alta ingestão, o que a célula vai fazer para poder facilitar esse processo? Ela vai aumentar a quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Ela tem como aumentar isso e diminuir, tá? Então, quando ela percebe que ela tem uma alta demanda disso, ela aumenta a quantidade daquela organela e ela produz mais. Acontece a mesma coisa com o retículo liso, que é responsável pela desintoxicação. Então, se ele percebe, por exemplo, que aquela pessoa tem um consumo contínuo de álcool, né?
que toda hora esse álcool está danificando o seu organismo. Essa célula começa a se especializar para poder transformar esse álcool de maneira mais acelerada, para poder acompanhar a ingestão de álcool daquela pessoa, né? E aí isso gera o que a gente chama de tolerância. O que seria a tolerância? Ele consegue metabolizar o álcool de maneira mais acelerada. Então a diferença da pessoa que bebe muito álcool para a pessoa que bebe pouco é justamente que uma metaboliza muito mais rápido do que outra. E aí, antes dessa pessoa ficar bêbada, o corpo dela consegue metabolizar aquilo. E ela vai tomando doses cada vez maiores. E o corpo vai se adaptando toda vez que ela passa o limite e entra naquele platô, né? Então, tranquilo. Então, essa é a relação de tolerância que pode ser gerada, né? O vício, ele já vem com relações ali neurológicas, né? Com a sinapse e tudo. Isso aí já é uma outra parte. Estou falando da questão da tolerância, como o seu corpo consegue tolerar um tóxico, né? Eliminando ele com mais facilidade. Então, uma das formas é aumentar essa quantidade dessas organelas para você poder eliminá-los, né? Então, perfeito. Então, digamos outra situação. Essa pessoa bebeu durante muito tempo, é um etilista, né? Bebe há muito tempo. E entrou no tratamento e resolveu parar de beber, então entrou com os medicamentos, né? Um etilista, um alcoólatra, né? Para diminuir a quantidade de bebida que ele tomava, né? Passa um ano sem beber. O que acontece com os hepatócitos dessa pessoa, né? Que são as principais células responsáveis por esse processo de desintoxicação? Ela vai diminuir a quantidade de retículo plasmático liso, né? Ao longo do tempo. Quando a célula percebe que ela não está utilizando aquela quantidade absurda ali de organelas, ela diminui para poupar espaço e energia. A célula sempre quer economizar energia. Ela nunca vai optar por algo que ela gaste energia à toa. Até porque ela tem muitos outros processos. Então, quanto mais ela economiza, melhor. Aí você fala, então se eu consigo me adaptar ao álcool ou a qualquer outra droga, então é só questão de adaptação e eu posso manter esse estilo de vida. Na verdade, não, porque o álcool continua sendo tóxico, né? Você só vai eliminá-lo mais rápido. E outra coisa, a célula, ao invés dela se distribuir sua energia em outros processos, tá? Ela vai gastar muita energia com o retículo liso. Espaço, porque isso vai ocupar um espaço, isso vai ter gastos de energia, isso vai ter uma manutenção. Então a tua alimentação, o teu corpo vai começar a gastar mais energia com uma organelinha específica, né? Com um tipo de função metabólica específico. E vai começar a deixar um pouco as outras funções de lado, né? Então você pode, por exemplo, sobrecarregar o seu fígado, né? A produção de proteínas pode ficar prejudicada. N funções ali na célula vão começar a decair. Então não é porque a pessoa consegue desenvolver tolerância que ela pode estimular isso eternamente. Não é porque você tem tolerância que aquilo não vai gerar danos. Gera danos e também ocupa a tua célula com outras atividades, né? Então, perfeito, né? E também a gente tem, então, além relacionado com a desintoxicação, e aqui explicando o processo de tolerância, né? Desintoxicação justamente para você ter uma eliminação desse metabólico tóxico, tornando ele mais solúvel em água, né? E a tolerância é quando você estimula ali o retículo plasmático liso, né? Aumentar, né? Aumentando ali a sua resistência àquilo dali, né? Lembrando que resistência não significa nada, que essa tolerância não significa nada, que você não vai ter danos, você terá danos, você só metaboliza mais rápido, tá? Você entra aqui com a reserva de cálcio. O que seria isso? O retículo endoplasmático liso, em alguns tipos de célula, principalmente as células musculares, né? Eles vão ter uma funçãozinha a mais, por isso eles recebem um outro nome, tá? Então, nas células musculares, o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque eles têm a função também de armazenamento de cálcio, que é muito importante ali para o processo de contração muscular. Então, perfeito. Então, a gente vê aqui, gente, que a gente tem a função, né, de digestão celular, que a organela responsável por isso vai ser os lisossomos, né? Onde é que o lisossomo entra nessa história? Nós conversamos muito sobre os transportes de membrana, que são a endocitose e a fagocitose. Nós chegamos até a formação das vesículas, né? O fagossomo, o endossomo, o pinossomo, né? E aí depois, qual é o destino deles, né? Esse destino daquelas vesículas ali é entrar em processo de digestão. Então, a organela responsável pela digestão daquelas vesículas lá é o lisossomo, né? Esse lisossomo, então, ele vai ter algumas enzimas digestivas, né? Que vão ser responsáveis ali por fazer a digestão daquele material. E aí você tem o que, gente? Que as digestões que esse lisossomo pode realizar são divididas em 4 tipos, tá? Heterofagia, autofagia, autólise e apoptose. Vamos lá, todos os 4 são digestão. A diferença é a forma que isso acontece, tá? A heterofagia é quando você está digerindo algo que veio de fora da célula. Então, por exemplo, quando a gente fala de fagocitose, quando a gente fala de pinocitose mediada por receptores, você está digerindo algo ali, se for pegar aquelas vesículas e digerir o que tem ali dentro, você está digerindo algo que veio fora da célula. Na autofagia, o que você está fazendo? Né? No caso, você vai estar fazendo uma digestão de uma estrutura de dentro da sua célula, né? Por que eu vou querer digerir estrutura dentro da minha célula? Como eu comentei com vocês lá no caso da tolerância, quando você não utiliza mais a organela,
você começa a perdê-las. Por isso que quando você é acostumado com algo que passa muito tempo, você bebeu um ano, sei lá, alguns meses, você acaba diminuindo essa sua resistência, né? Claro, usem isso com sabedoria, tá? Para a saúde, se possível, né? Não vão se preparar para uma festa bebendo umas 3 semanas antes para se acostumar ao álcool, não façam isso, eu não recomendo, tá? Mas é possível, né? Então, beleza. Então você tem aqui que ele vai ser responsável por digestão de estruturas dentro da célula. Um exemplo é o que acontece com o retículo liso. Como é que o retículo liso diminui? Ele faz essa autofagia, percebe que não tem necessidade, vai lá e digere. Ou simplesmente de células, de organelas ali que precisam de renovação, né? De parte da célula que precisa de renovação. Por exemplo, né? A mitocôndria, né? Ela não tem um período de vida muito longo, tá? Ela vive 10 dias, né? Se é que posso falar que vive, né? Então ela tem um período útil ali de 10 dias. Passou 10 dias, ela começa a ficar velha, começa a exibir algumas proteínas de membrana ali que indicam que ela está ficando velha, a célula reconhece isso e manda lá o lisossomo em direção à mitocôndria, né? E aí o lisossomo vai lá, digere a mitocôndria, destrói a mitocôndria. Para renovação, para se livrar daquilo, aproveita o que precisa e o resto descarta. A autólise, né? Então um você digere o que vem de fora, o outro você digere coisas que tem dentro da célula, né? O outro é a autólise, né? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é uma autodestruição, tá? Então, isso aqui acontece, tá? Quando a célula ela simplesmente não controlou o processo de digestão e teve um processo de destruição por digestão que ela não teve controle. Como eu posso explicar isso? Por exemplo, você teve uma queimadura no braço. Aquelas células foram destruídas, né? Pelo calor ali, queimou tudo, teve extravasamento celular, as membranas plasmáticas romperam, foi um caos, saiu tudo ali de dentro. E o que saiu junto com esse material intracelular? Saiu os lisossomos. Os lisossomos então vão fazer o quê? Eles vão liberar o seu material que está dentro, que são as enzimas digestivas. Ah, porque elas querem? Não, porque a célula foi destruída. Uma hora ou outra elas vão romper, quebrou todo o equilíbrio daquilo ali. E aí isso aqui vai começar a digerir as coisas sem controle, em volta daquela lesão que você tem ali, né? Então, assim, por isso que ele, ó, geralmente é após infecção, lesão, né? Então você tem ali um processo de autólise, né? Você tem uma morte não programada da célula, né? Você causa dano tecidual descontrolado, tá? E por último você tem a apoptose, que é um mecanismo de suicídio da célula, né? Então a apoptose é uma forma da célula se autodigerir por inteira, né? Só que de maneira que essa digestão não vai afetar as outras células, né? Então ela tem um mecanismo para se matar, né? Ela tem um botão de autodestruição, né? Então a gente chama isso aqui também de suicídio celular, né? Um exemplo de que isso aqui que acontece de forma espontânea é lá na formação do feto, né? A gente tem as membranas interdigitais, que são faixas de tecido que ficam entre os nossos dedos, né? Parece umas guerrazinhas de... Guerra não, perdão. Parece aquelas membranazinhas do dedo do sapo, né? Pra quem não lembra, né? E que parece que serve para nadar. Mas aquilo ali a gente perde. Acontece lá no momento da formação das nossas mãos, por exemplo, dos pés, né? E elas vão sofrendo aquela membrana interdigital só na apoptose. Inclusive a gente tem um resquíciozinho dela entre os dedos, certo? Se você olhar para sua mão agora, você vai ver algo incrível, né? Que é justamente o restante disso aí, né? Então, beleza, só a fim de curiosidade, né, a gente tem, por exemplo, algumas doenças que podem afetar o lisossomo, porque pensa comigo, isso aqui é literalmente o estômago da célula, tá? A diferença é que ela não tem um estômago só, tem uma carambada de estômago, tá? E o que pode acontecer, né? Se esse estômago tem algum defeito, você pode ter algumas doenças, algumas síndromes. Então, por exemplo, digamos que você tem algum defeito genético, tá? Então, alterou lá do teu material genético, um defeito de nascença, todas as tuas células vão nascer com esse defeito, porque está no núcleo de todas as tuas células, teve algum problema ali, tá? E simplesmente algumas das enzimas digestivas que fazem parte dos lisossomos, o nosso estômago é o que? Ah, o ácido clorídrico, etc. E tal. Ah, o lisossomo não, tem mais de 80 classes. Ele precisa digerir muita coisa diferente, né? Digamos que alguma delas dê problema, né? Um exemplo disso é a doença de Tay-Sachs, né? O que essa doença ela fala, né? Ela fala justamente que ela perde alguma dessas enzimas que é responsável pela digestão de um lipídio específico lá das células nervosas. Como assim? Né? Eu falei, por exemplo, da autofagia, né? De digerir estruturas dentro da célula. Então, por exemplo, da própria célula, né? Não sei, não especificamente dentro, né? Então, o que você tem, né? Me corrigindo, não especificamente dentro. Você tem no caso, meu Deus do céu, o neurônio, gente. É, o neurônio. E ele vai ter aquelas bainhas de mielina, tá? Provavelmente viram isso por conta da biofisiologia, por isso que eu já estou adiantando, tá? E aquelas bainhas de mielina, elas sofrem processo de renovação, né? E esses lisossomos têm enzimas que digerem essa bainha de mielina. Quando falta alguma dessas enzimas, elas têm algum defeito e não digere direito, você não consegue renovar a bainha. Ela vai estragando e o neurônio vai perdendo a sua função, né? É uma doença, né, neurodegenerativa, tá? E geralmente, né, geralmente não, sempre vai dar em morte. Tudo dá em morte, mas essa daqui acelera o processo, tá?
Porque não tem uma cura, né? Todas as células vão nascer com esse defeito, uma hora ou outra vai perdendo mobilidade, vai perdendo capacidade cognitiva e a pessoa vai definhando, não tende a passar muito tempo de vida ali vivendo, né? De vida vivendo é ótimo. Né? Então, bacana. Essa daqui, gente, é a estrutura básica de um lisossomo. Tá? Então, o que o lisossomo ele tem na sua estrutura básica, né? Como ele é uma organela, ele vai ter uma membrana plasmática, tá? O que é esse negócio azul aqui? Isso aqui foi feito à mão, gente. Tenho muito orgulho disso, tá? É o que? Né? Feito do pente, né? Então você tem aqui que esse azulzinho aqui em volta da célula é a membrana plasmática. Tá vendo que logo antes da membrana plasmática voltar aqui para dentro do lisossomo, que é essa bola aqui, né? Você tem essa parte verdinha, isso aqui são os carboidratos, tá? Então esse carboidrato é como se fosse uma capinha de carboidrato, né? Para você que já fez aquele melaço lá, como é que é o nome que dá para isso, Fernando? Oi? Qual é o nome daquele melaço que dá para o carboidrato? O que, menino? Você pega açúcar, esquenta na panela, esfria. Caramelo. Caramelo, tá aí. Como se fosse um caramelo aqui em volta aqui do lisossomo, tá? Então, perfeito. Ele reveste essa membrana interna aqui do lisossomo. Por que ele está revestindo? Pensa comigo, aqui dentro tem um ácido. Ácido não, tem enzimas digestivas que vão digerir praticamente tudo. É fosfolipídio, é proteína, é uma classe de coisas dentro do corpo. Ele digere quase tudo na face da Terra. Então, é interessante que como essas coisas digerem tudo, você coloca uma capinha de carboidrato aqui para servir de proteção, porque ele não vai conseguir digerir esse carboidrato aqui, entendeu? Então, para impedir que isso aqui rompa e extravase para fora do lisossomo. Porque isso aqui é para o citoplasma e você sabe que tem no citoplasma. Tem muita coisa. Inclusive as outras organelas, inclusive um monte de coisa importante para a célula. Né? Então, ela precisa dessa capinha protetora aqui. Ainda a gente vai ter, claro, vai ter muitas outras proteínas também de membrana aqui. Mas a principal que a gente destaca é a bomba de hidrogênio. O que é bomba de hidrogênio? É uma proteína transmembranar. A gente comentou nos transportes ativos, né, primários, a bomba de sódio e potássio. Ela é a única bomba no planeta? Não, existem muitas bombas. A Rússia está aí para comprovar isso. Então a gente tem o quê? Que a bomba de hidrogênio é um tipo de transporte ativo primário que gasta ATP. Né? Então, perfeito, ela gasta energia. Tá? E ela faz o quê? Bombeia hidrogênio, H, né, na tabela periódica. E ele manda esse hidrogênio para cá para dentro. E ela necessita de ATP, ou seja, ela é uma ATPase. Né? Por que ela precisa dessas bombas de hidrogênio aqui espalhadas por toda essa vesícula? Né? Porque essas enzimas digestivas que estão aqui dentro, elas funcionam a um pH específico. Para quem não lembra o que é pH, potencial hidrogeniônico, o que define, gente, que uma amostra é mais ácida ou mais básica? Né? A gente tem exemplo na cabeça, o ácido do estômago. Por que o ácido do estômago ele é ácido? Porque ele possui muito hidrogênio. Quanto mais hidrogênio uma amostra tem, um meio tem, mais reativo às outras moléculas ele é, porque o hidrogênio ele acaba reagindo com todas as moléculas e acaba quebrando ligações e atrapalhando todo mundo. Então ele tem essa capacidade de desfazer moléculas, né? E é o que a gente entende como ácido também, né? Então quanto mais hidrogênio uma amostra tem, menor é o seu pH. Ah, ficou meio estranho, pô, quanto mais menor, exato, né? Quanto mais hidrogênio, mais você diminui o número do pH. Quanto menor o pH, mais ácido fica. Qual é o pH que a gente chama de pH neutro? Que nem bom, nem pouco, nem muito. É 7. Abaixo de 7 você tem um pH começando a ser ácido. Acima de 7 você chama esse pH de básico. Né? Então o que acontece? Para essas enzimas funcionarem, elas têm que funcionar a um pH específico. Então você tem o pH da célula. Qual é o pH do citoplasma da célula? Gira em torno ali de 7,2 de pH. Né? E para essas enzimas funcionarem, qual é o pH que elas precisam? 5. É uma diferença gritante, tá? pH 5 é uma boa diferença. Então o que acontece? Para você fazer essas enzimas entrarem em processo de funcionamento, começarem a digestão de qualquer coisa que elas entrem em contato, você tem que bombear hidrogênios, aumentando a quantidade de hidrogênio aqui dentro. E aí você ativa essas enzimas. Né? Ativando as enzimas, tudo que elas encostarem vai ser desfeito, né? Vai ser transformado em cinzas, né? Entre aspas, tá? E aí, beleza. E por que a gente tem esse mecanismo aqui? Porque simplesmente ele já mantém o pH 5.2, 5.0, né? Para já começar funcionando com tudo. Isso aqui é um mecanismo de defesa da célula. Se por acaso esse lisossomo romper, mesmo com toda essa preparação que ela tem aqui, como o pH fora da célula é 7.2, essas enzimas vão estar parcialmente desativadas, né? E aí desnaturam, perdem função e elas não conseguem digerir o que tem por ali. Então, mesmo que rompa, é um mecanismo de defesa para que você não perca todo mundo ali nesse processo. Né? Imagine que isso aqui é uma bolha de ácido. Né? Não é legal se isso aqui romper. E se romper, é bom ter um mecanismo que você possa parar isso aqui. Um dos mecanismos é o quê? Porque isso aqui só funciona no pH baixo, que você não encontra dentro da célula. Você tem que forçar isso. Né?
Então, perfeito. Esse aqui, basicamente, né? São muitas enzimas, né? A gente chama de enzimas hidrolíticas, que fazem a quebra das coisas através desses hidrogêniozinhos aqui, tá? São umas 80, tá, gente? Tem mais do que isso aqui, tá bom? Então, a gente também tem os transportes, no caso, que a gente diz que é heterofagia. Então, isso daqui está representando justamente um processo de heterofagia. Então, todos aqueles processos de endocitose que a gente estudou, fagocitose, pinocitose mediado por receptores, todas aquelas vesículas ao final daqueles processos vão passar por um processo de digestão. Tá? Então, por exemplo, você tem que o fagossomo, feito lá no processo de fagocitose, partículas sólidas, pseudópodes, né, e tudo mais, claro que poderia ser qualquer outro processo, tá? Depois que ele entra na célula e você tem um fagossomo, você vai ter então a ação dos lisossomos, né? Então, como é que acontece para um lisossomo participar desse processo? Então, as proteínas que fazem parte das enzimas digestivas dos lisossomos são produzidas aonde? No retículo endoplasmático rugoso, que está representado bem aqui. O retículo endoplasmático rugoso, então, produz essas proteínas, modifica elas, as chaperonas puxam para dentro do lúmen, da luz do intestino, da luz do retículo endoplasmático rugoso, e manda isso daqui para onde? Para o complexo de Golgi, que está bem aqui. Vamos aprender um pouco mais sobre ele depois, tá? E aí ele manda através de vesículas transportadoras, chegou no complexo de Golgi, vai finalizar o processo de modificações pós-traducionais, e é do complexo de Golgi que você tem a saída dos lisossomos, tá? A partir do momento que ele sai do complexo de Golgi, no primeiro momento que ele é formado, esse lisossomo é chamado de lisossomo primário, né? E ele vai se encaminhar até o fagossomo. Através de magia? Não, através do citoesqueleto. Né? Então, o citoesqueleto, só lembrar que ele faz a movimentação. Né? Então, obviamente, se eu estou falando, onde é que está o complexo de Golgi? Está no citoplasma. Então, quem é que pode fazer essa movimentação? Microtúbulo, filamento intermediário. E vai se fundir aqui com o fagossomo. Quando ele se funde com o fagossomo, você pode dar dois nomes para essa estrutura, que a gente chama de vacúolo digestivo heterofágico, tá? É o nome que eu prefiro, ou lisossomo secundário. Qual é o nome que você vai usar? Vamos usar o nome vacúolo, porque o lisossomo secundário é bem manjado, tá? Esse lisossomo aqui primário, ele vai se fundir ao fagossomo. Então você está vendo aqui a fusão dele, ele vai liberar as suas enzimas digestivas. Então ele começa a bombear prótons. O que é próton? São os hidrogênios, tá? Que a gente estava comentando lá que tem várias bombas de hidrogênio. Vamos chamar eles de prótons, tá? Porque eles são íons ali de carga positivo, né? E eles vão lá entrar aqui, no caso, no fagossomo, e vão formar o que a gente chama de vacúolo digestivo, porque é um vacúolo de digestão, heterofágico, porque é de heterofagia, ou também chamado de lisossomo secundário. Acontece o processo de digestão pelas enzimas lisossomais. Finalizando o processo de digestão, algumas coisas podem ser reaproveitadas pela célula, e elas saíram daqui de dentro desse vacúolo digestivo para o citosol. Dificilmente isso acontece no processo de heterofagia, né? Dificilmente, entre aspas, depende muito do material. Se for LDL, claro, com certeza vamos aproveitar esse material aqui. E aí o que acontece com o resto que ficou aqui? Esse restante, ele tem que ser eliminado. Então, um exemplo aqui, ele colocou uma bactéria, um bacilo qualquer, um tipo de bactéria que nós temos aqui para representar, tá? E aí quando você tem essa finalização dessa digestão, você tem dois caminhos, né? Ou ela vai fazer uma exocitose direta, porque essa vesícula aqui ela vai se encaminhar, foi formada aqui dentro do citoplasma, vai se encaminhar para fora da célula, liberando esse resíduo desse processo de digestão e indo para a corrente sanguínea, indo para os órgãos excretores, né, urina, suor, né, fezes, etc., né, defecação. E isso daqui é um processo de exocitose do tipo de excreção. O processo de exocitose do tipo de excreção também pode ser chamado, gente, de plasmocitose. Inclusive, esse é o nome mais comum, tá? Então, só adicionando uma nova informação aí, exocitose do tipo de excreção podemos chamar de plasmocitose. Ou ele vai para um lugar intermediário antes de fazer a plasmocitose. Ele vai para onde? Para uma grande vesícula chamada de corpo residual. É como se fosse o seguinte, isso aqui, ó, locomover através do citoesqueleto gasta energia, tá? Então o lisossomo veio para cá, gastou energia. Isso aqui veio para cá, gastou energia, né? Então mandar para fazer a plasmocitose gasta energia. Então uma forma de você poupar energia é o quê? Você mandar tudo para o corpo residual. Trazendo para fatores mais comuns, o que a gente pode dizer? Quando você vai jogar o lixo do seu apartamento, da sua casa, eu duvido que você pega, toda vez que você joga qualquer coisa no lixo, você pega esse saco e vai direto para o lixeiro. Geralmente você espera o lixo acumular, guarda ele ali e você leva tudo de uma vez. Então você gasta menos energia. Então é uma forma da célula de poupar energia. Então, em geral, isso aqui vai para uma vesícula, que é justamente para armazenar esse lixo, que a gente chama de corpo residual. E do corpo residual, ele vai se fragmentando e mandando partes ali, né, formando várias vesículas de lixo ali, e fazer o processo de plasmocitose, essa exocitose do tipo de excreção. Isso é heterofagia.
Você está digerindo algo que veio de fora. E a autofagia, você digerindo algo que veio de dentro, né? Vamos dar o exemplo com a mitocôndriazinha aqui, ó. Isso aqui é uma mitocôndria, tá? Vamos aprender um pouco mais sobre ela. Função, produzir energia e tal. Característica interessante sobre ela, das quais a gente já discutiu muitas, né? A gente tem que, no caso, ela tem um tempo de vida ali útil ali de uns 10 dias, né? Então o que acontece com essa mitocôndria aqui? Primeiro de tudo, como é que eu vou digerir algo dentro da célula? Eu vou ter que formar uma coisa chamada de vacúolo autofágico, tá? Ou também chamado de autofagossoma. Eu vou ter que pegar isso que eu vou digerir e colocar dentro de uma vesícula. Como é que eu vou formar essa vesícula? Quem é que vai fazer isso? É o retículo endoplasmático liso, que é o REL, né? Não é de inferno, é de retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo endoplasmático agranular, né? E ele vai vir aqui e vai revestir essa organela, no caso a mitocôndria, e vai formar o que a gente chama de vacúolo autofágico. Então ela vai dar um pedacinho aqui do próprio retículo, depois ele produz mais gordura, mais lipídio, aumenta aí o seu tamanho aí de volta, tá? Mas ele vai formar esse vacúolo autofágico. E aí vamos iniciar o processo. O lisossomo primário sai do complexo de Golgi, vai se fundir ao vacúolo autofágico, ou também chamado de autofagossoma. Qual é o nome que você vai utilizar? Vacúolo autofágico. Tá? Autofagossoma também está correto e vai aparecer muitas vezes na sua vida. Depois disso vai acontecer o quê? A formação do vacúolo digestivo autofágico. Tá? Ou também chamado de lisossomo secundário. Percebeu por que eu não gosto de chamar de lisossomo secundário? Você tem lisossomo secundário aqui e aqui. Então você não consegue definir qual é o processo. Quando você chama de heterofágico e autofágico, você consegue definir qual é o processo. Então por isso eu prefiro essa nomenclatura, tá? As duas estão corretas, tá? Mas em geral vai ser usado isso aqui conosco, né? Pra gente estar falando um pouquinho mais da didática disso daqui, tá? Então você forma um vacúolo digestivo autofágico. Vai acontecer o quê? Digestão, né? Parte disso aqui vai ser digerido com uma coisa de dentro da célula, grande parte desse material aqui será reaproveitado, vai sair por transporte de membrana desse vacúolo digestivo para o citoplasma, onde vai ser reutilizado para fazer N coisas, e o restante, o lixo, vai fazer parte ali do corpo residual, que depois a gente sabe que vai ser eliminado, né? Plasmocitose. Tá? Perfeito. Os processos de autofagia, né? E o processo de autólise. Esse daí a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá? Mas vamos agora falar das organelas aqui, a mitocôndria, tá? A mitocôndria, falamos muito dela sobre a teoria lá da endossimbiose. Você tem que a função principal dela é produzir ATP, adenosina trifosfato. É a molécula energética. Como é que ela produz esse ATP? Através de um processo metabólico, uma via metabólica, chamada de respiração celular, que ela necessita de oxigênio, né? E também de glicose, para você poder fazer ali isso. Então, em resumo, você come fontes de carboidratos para que você tenha acesso à glicose no seu sangue. Essa glicose no seu sangue vai ser utilizada pelas suas células para fazer o processo ali de respiração celular, que é só uma redução aqui do processo, né? E a mitocôndria vai utilizar isso junto com o oxigênio que veio da onde? Da sua respiração, tá? Claro, se uma célula precisa de muita energia, ela vai ter mais mitocôndrias, né? É o que acontece, por exemplo, com o retículo liso, quando você precisa aumentar a sua taxa de desintoxicação, taxa de produção de lipídios, né? Não é difícil de imaginar, por exemplo, que células responsáveis, tecidos responsáveis pela detoxicação, né, ou desintoxicação, as duas palavras estão certas, tá? Tóxico e tóxico é a mesma coisa, tá? Palavras diferentes, né? Tóxico e tóxico é a mesma coisa. Então você tem, por exemplo, ali no fígado, né, tecido hepático, né, células hepáticas, os hepatócitos, especializados nesse processo de desintoxicação. Então a gente tem muito retículo liso. Você tem ali, por exemplo, as gônadas, né, os testículos, os ovários, vai ter muito retículo liso, porque os hormônios que eles produzem tem muito a ver com isso. O pâncreas, eles produzem muito insulina e glucagon, que são hormônios proteicos, então tem muito retículo endoplasmático rugoso, tem uma maior quantidade dessa organela. Uma célula, por exemplo, que vai ter muita mitocôndria é o espermatozoide. Imagine uma célula que se movimenta o tempo inteiro, isso gasta muita energia. Então, eles são as células que mais vão ter energia no corpo humano, no caso, no corpo humano masculino, né? No caso que seja produzido pelo corpo humano masculino. Tá? Então, beleza. Então, elas podem se acumular em parte ali do citoplasma que tem a maior demanda energética, por exemplo, do espermatozoide, fica próximo ali, né, do flagelo, né, aquela especialização de membrana que ele usa para sua locomoção e que gasta muito ATP, tá? Uma coisa interessantíssima é o que? DNA mitocondrial, né? A mitocôndria, já falamos que ela tem um DNA próprio, que é diferente do DNA das nossas células. E ele é de origem materna, né? Como assim origem materna? Então, o que acontece aqui? Quando você tem a fecundação, que é a imagem representando, o ovócito 2 aqui é fecundado, ou seja, tem a entrada pelo espermatozoide, reconhece pelo glicocálise, tarará, consegue invadir ali, produz as enzimas para conseguir invadir aqui o ovócito 2. O que acontece nesse momento? Né? O material genético do espermatozoide e o material genético do óvulo vão se fundir nesse processo, né? E as organelas
que vão ser utilizadas aqui pelo zigoto que será formado serão somente do ovócito. O espermatozoide, ele perde as organelas durante o processo de fecundação. Elas vão sendo digeridas, né? Sobrando somente o material genético, né? Então, como o espermatozoide não mantém as suas organelas, inclusive a mitocôndria, né? Então, a mitocôndria que é preservada é de origem materna, é a do ovócito, porque a origem materna, o ovócito, vem da mãe, correto? Então, ela que vai produzir ali pelos seus ovários e tudo mais, vai fazer ligação na periterita, etc e tal, depois da fecundação. Então, é isso que acontece, gente. Por isso que a gente disse que é de origem materna. Tem uma outra situação, né, que a gente chama de heteroplasmia, né? O que seria a heteroplasmia? Imagine a seguinte situação. Ao invés do espermatozoide perder as suas organelas no processo de fecundação, que vão ser digeridas, acontece delas não serem digeridas. Por algum acaso, a mitocôndria sobrevive a esse processo, né? E aí o zigoto que será formado terá mitocôndrias tanto do pai quanto da mãe. Só que esta mitocôndria do pai, ela não é do pai. Ela é a mitocôndria da mãe dele, né? Ficou complexo, né? O que acontece? Você tem a fecundação, claramente o espermatozoide perde essas organelas, fica só a do ovócito. Logo, temos mitocôndrias provenientes da nossa mãe. A heteroplasmia é uma situação em que o espermatozoide não perde a mitocôndria e ela passa para o zigoto que será formado após a fecundação. E vamos concordar que as mitocôndrias, nossas mitocôndrias, são provenientes das nossas mães. Então, a mitocôndria que está naquele espermatozoide veio da mãe do dono daquele espermatozoide. Então, literalmente, a criança que será formada, né, quando for formada, ela vai ter mitocôndrias da mãe e mitocôndrias da avó paterna. Isso se o pai não tiver também passado por um processo de heteroplasmia. Então temos como complicar isso daí cada vez mais, né? E essa é a nossa intenção. Né? Então vamos lá. Então esse é um exemplo de processo de heteroplasmia. Por que o DNA mitocondrial ele tem algum interesse? Né? É importante a gente saber isso? Sim. O DNA mitocondrial ele é muito interessante para estudos de ancestralidade. E também, né, descobrir, né, sobre a origem materna, né? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele é um DNA muito preservado, né? Ah, eu sou indiano, eu tenho origem indiana, europeia, não que isso faça alguma diferença, né? O que importa é o que você é, mas você consegue descobrir muita coisa. Isso aqui é muito útil para alguns testes diagnósticos, né? Você quer saber a mãe da pessoa, etc, né? Isso aqui é interessante. Aí saber, por exemplo, origens ancestrais e tudo, tem muito a ver com esse tipo de estudos. Lembrando que a medicina está evoluindo cada vez mais para a parte da biologia molecular, onde você não só aplica o medicamento na pessoa, você vai ver a genética da pessoa e ver o que melhor se adapta àquele medicamento. Né? Então a área molecular está avançando cada vez mais na medicina, né? Isto é, para quem se atualiza. Né? Lembrando, né, a gente tem aquelas características que já discorremos, que elas fazem autorreplicação, tem DNA próprio, dupla membrana, etc. E tal, né? Então essa aqui, gente, é a mitocôndria, tá? É o chinelo, tá? Então o que você tem aqui com esse chinelo aqui? A mitocôndria, gente, ela é uma organela que ela tem dupla membrana, como já conversamos. Então ela tem uma membrana externa, que é esta aqui representada aqui em amarelão, tá? Tá cortada pra gente ver o interior, tá? Entre essa membrana externa você tem um espaço e você tem a membrana interna. Então elas não ficam ligadas, ela tem esse espacinho aqui. Esse espaço aqui nós chamamos de espaço intermembranar, né? Lembrando que a palavra inter significa entre. Então, por exemplo, internacional, entre nações, interclasses, entre classes, intermembranar, entre membranas. Né? Então aqui você tem a membrana que a gente chama de membrana interna. Tá? Então ela tem duas membranas, a externa, o espacinho entre elas, que é o espaço intermembranar, e a membrana interna. Tá bom? Externa, espaço, intermembranar, membrana interna. Tá? Essa membrana interna aqui, ela tem o costume de fazer essas ondulações aqui, ó. E cada ondulação dessa que ela faz, cada curvinha dessa, ela acaba fazendo uma curva. Cada curvinha dessa que ela faz, a gente chama de cristas. Tá? Ah, é importante eu saber que tem crista? Sim. Por quê? Porque quando a gente vai falando de bioquímica metabólica, tem alguns processos que acontecem em partes específicas da membrana. Inclusive alguns que acontecem somente na crista. Para não confundir vocês, não vamos falar. Né? E dentro dessa membrana interna você tem ali a matriz mitocondrial, essa parte corada em azul. Né? Ah, e esses negocinho colorido aqui, né? Isso aqui, gente, é o material genético da mitocôndria, né? Que a gente usa para aqueles testes que eu falei para vocês. Ela tem esse formato circular, certo? Que é o DNA mitocondrial. Né? Porque é característico das bactérias, né? Explicando, sendo uma coisa que defende a teoria lá da endossimbiose, né? Dizendo que ela foi a origem da bactéria. Né? Ela tem até ribossomos próprios. Né? Então a mitocôndria tem ribossomos? Sim, ribossomos que são diferentes dos nossos, porque os nossos ribossomos têm um material de eucariotos animais. Esse daqui tem um material parecido mais de procarioto. Né? Outra coisa que defende também a teoria. Tá?
Então você tem a matriz mitocondrial, você tem a membrana interna, você tem as cristas que aparecem aqui na membrana, são as curvinhas, tá? Você tem o espaço intermembranar e você tem a membrana externa, tá? Isso aqui é o esquema. Essa aqui é a mitocôndria real. A gente gosta de falar que ela parece uma pisada, né? Pisada de astronauta, né? Então aqui ó, tem um retículo liso, ó, tá bonitinho, com a cisterna dele bem aberta e tal, e tá aqui a mitocôndria. Essa coisa, a criatura aqui, tá? Essa pisada é a mitocôndria, tá? Então aqui ó, essa linhazinha escura aqui ó, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a membrana externa. Olha, a membrana externa bem aqui ó. Olha, segue lá o laser point, você vai achar ele, uma hora você acha. Tá bem aqui ó. E aí você tem o quê? Que entre a membrana interna e externa você tem um espacinho, ó, aqui o espacinho aqui ó. Bem bonitinho, bem delimitado, ó que legal, né? Então bacana. E você tem aqui a membrana interna, ó. Tá aqui a membrana interna. E ó, as curvinhas que ela faz aqui, ó. Lá, ó, crista, né? É o som que já tá fazendo fazer piada sem graça. Vamos lá. Então você tem a crista aqui mitocondrial. E dentro aqui da crista, né? Pelo menos o Fernando ri, ajuda, né? E aí você tem o quê? Você tem aqui. Oh, desgraça. Você tem aqui também a matriz mitocondrial, né? Se a gente não ser feliz agora, ninguém vai ser. Então, beleza, já estamos terminando, gente. Estamos terminando de começar, calma. Organelas, né? Temos o complexo de Golgi, né? O que o complexo de Golgi ele faz, gente? A gente já viu que aquilo que é produzido no retículo endoplasmático rugoso, né? Ele vai ser enviado por vesículas transportadoras para o complexo de Golgi. Isso acontece com outra organela? Com o retículo liso também, né? Então o complexo de Golgi ele vai ser aquele cara que vai receber todas as vesículas transportadoras do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Ah, você só falou do liso agora. Exato. Entenda que eu falei agora, né? Então assim, temos que saber o quê? Que essas vesículas vão chegar no complexo de Golgi, eles vão terminar ali as modificações, no caso de proteínas, modificações pós-traducionais, no caso dos lipídios, as modificações aí dos lipídios, né? E aí, finalizando esse processo, ele vai fazer uma exocitose para onde isso tem que ir, tá? Sendo para a membrana, eu produzi uma proteína transmembranar lá no retículo endoplasmático rugoso, fiz as modificações, entrou pelas chaperonas, modifiquei, mandei por uma vesícula transportadora, chegou ao complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer com isso? Vai terminar a modificação e mandar essa vesícula para a membrana plasmática, né? E aí ela vai chegar lá, a proteína transmembranar, fazer parte ali da membrana, né? Do retículo plasmático liso, produziu o hormônio, testosterona, vai mandar isso pela vesícula transportadora para o complexo de Golgi, né? Mandou para o complexo de Golgi, depois ele vai mandar para onde tem que ir, né? No ensino médio a gente aprende que ele é o cara que vai modificar, empacotar e enviar, ele é o carteiro, né? É o correio, ele recebe carta e manda carta, né? Então essa seria a ideia. Então aqui no complexo de Golgi ele vai estar relacionado aqui, ó, à secreção celular. Ele que vai fazer o processo final de modificação e mandar isso para onde tem que ir. Então ele que está relacionado principalmente ao processo de secreção, né? Para fora da célula, né? Para qualquer um que seja que tem que ir, né? Então pode ser proteínas provenientes do retículo plasmático rugoso, mas comentei também do retículo plasmático liso, né? Outra função que é específica agora do complexo de Golgi, não está associado a ninguém, é dele, é função dele. Síntese de polissacarídeos. O que esse nome significa? Ele produz carboidratos grandes, tá? Então, o que é carboidrato, gente? É açúcar, tá? Açúcar. Mas são os grandes, não são os pequenininhos, não. Então, por exemplo, lá o glicocálice, produzido por ele, glicogênio, amido, celulose, quitina, isso aqui tudo é feito de carboidrato grande, né? Eu não sei quais são os carboidratos grandes. Você já conhece pelo menos o glicocálice, tá? Quando a gente vai falando de bioquímica, você vai entender mais quem são os grandões aqui, porque vai entrar aqui no complexo de Golgi, tá? Parede celular não nos interessa, né? Não no momento, porque falando aqui, isso aqui é protozoário, célula vegetal, etc, procariote, não interessa. Glicocálice aqui, ó, isso aqui é importante. A gente fala disso aqui nas nossas células, né? Todo eucariante que tem glicocálice? Não, mas nós temos, né? Lamela média, isso é coisa de vegetal, né? Acrossomo, isso é legal. Isso aqui é só um exemplo de como algumas proteínas são formadas no retículo plasmático rugoso podem está associado a outras funções. Por exemplo, o acrossomo é a cabecinha ali do espermatozoide. Nessa cabecinha do espermatozoide você tem várias vesículas de secreção que ficam armazenadas ali no citoplasma, que são cheias de ácido chamado hialuronidase. Graças a Deus eu acertei o nome, tá? E qual é a função desse ácido aqui? No momento que ele entra em contato lá com o ovócito 2A, o reconhecimento, ele libera esse ácido para poder penetrar no óvulo, né? No ovócito 2, tá? Então, perfeito. E esse ácido aqui, ele é o quê? Ele é uma proteína, gente. Ele é produzido, é uma enzima à base de proteína. Então, qual é o caminho dele? Retículo plasmático rugoso, vesícula transportadora, chega no complexo, faz as modificações e é enviado do complexo de Golgi para a região que ele tem que ficar no citoplasma. O citoesqueleto fica segurando ali. No momento necessário de utilização, acreditem, ele vai utilizar, né? Então,
ele vai formar também os lisossomos. Comentamos sobre isso, né? Claro que as proteínas do lisossomo, por exemplo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, mandadas para o complexo rugoso, são modificadas e ele vai fazer ali a organela, né, no final do processo, né, que está relacionado aos processos de digestão celular. Citamos os 4 tipos aqui. Tá? Então, perfeito. Isso aqui é um esquema mostrando como é que é um complexo de Golgi. Tá? Ele tem uma morfologia, a gente tem que analisar a morfologia das organelas que a gente está observando. É importante? Sim. Vai cobrar em prova? Eu não vou dizer o que vai cair em prova, vou dizer que vai cair tudo. Então sim, vai cair tudo. Tá? Então vamos lá. Você tem aqui o complexo de Golgi. Como é que ele funciona? Gente, ele parece um monte de prato empilhado. Não estou vendo os pratos, eu também não, mas todo mundo fala que é assim. Tá? O que acontece? Ele vai ter um conjunto de membranas plasmáticas que vão ter essas cisternas, esse espaço interno, esse lumen. Tá? Então tá vendo aqui, ó, é a mesma situação que você está vendo aqui. Ó. São como se fossem vários conjuntos de membranas aqui, ó, que tem um espaço interno. Então como se fossem essas cisternas aqui que a gente chama, esses pratinhos aqui. Ó. Então eles se organizam dessa forma, são várias cisternas, uma embaixo da outra. Né? Então legal, como é que funciona? Você tem uma parte que a gente fala que é uma parte de entrada, a palavra cis em latim significa entrada, a palavra trans significa saída. Tá? Então você tem o quê? A face cis é a parte de que vai entrar o material que vem do retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. E a face trans é quando você finaliza o processo, você manda por ali. E nesse meio tempo, o que nós temos? Nós vamos ter, né, a parte cis do complexo de Golgi. Qual é o formato dela? Ela tem essa região que a gente chama de convexa. Né? Ela tem esse formatozinho aqui, ó. E ela fica voltada para onde? Em direção ao núcleo da célula. Por que em direção ao núcleo? Porque depois do núcleo você tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo liso. Então, obviamente, ele vai estar sempre voltado para onde estão esses retículos. Né? Então, aqui a face cis fica voltada para eles. Então, ele fica com isso aqui voltado para o núcleo. Né? Então, tá aqui, ó, um retículozão liso aqui, ó, bonitão. Né? E depois, lá para trás, você tem, né, o retículo endoplasmático rugoso. Ah, por que eu sei que é o liso? Né? Magia obscura. Não, é porque isso aqui parece uma cisterna. Lindão aqui, ó. Uma bolha de gordura, mas isso aqui é uma cisterna, tá? Então, legal. Face cis, tá? Vai receber as vesículas transportadoras, entrou aqui na face cis, ela vai passando, gente, de cisterna em cisterna. Da mesma forma que uma vesícula de exocitose se funde a membrana, porque tem o mesmo material da membrana. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, ela entra pela face cis e vai passando de cisterna em cisterna. Então, você tem a face cis, que tem algumas cisternas aqui, tá? Você vai ter as cisternas mediais, tá? Que ficam aqui no meio, e a gente geralmente são 3 cisternas principais, tá? A gente vai dar o nome de cisterna cis, é aquela mais voltada para a parte cis, a cisterna medial e a cisterna trans, tá? Aquelas que ficam antes da trans, tá? Ah, eu vou conseguir saber quais são exatamente em prova? Eu acho muito difícil, isso aqui é só para a gente entender a morfologia, porque muitas vezes tem mais de 7 pratas aqui, 7 cisternas, mais de 8, mais de 10, então assim, vamos nos concentrar de que isso aqui tem essa morfologia aqui. E aí você tem a região trans, né? Que são as últimas cisternas, onde você vai ter que vai sair o material ali numa vesículazinha. Ó. A vesícula é formada pela própria membrana plasmática, que eu estou mostrando aqui. Ó. A própria membrana plasmática do próprio complexo de Golgi. Tá? E o que ele vai fazer enquanto ele passa nessa cisterna? Por que ele tem que passar de uma por uma? São nessas cisternas que você vai ter as modificações para isso aqui se tornar ativo, finalizar o processo. Né? Quando você já teve a síntese. Ó, que bonitão aqui. Ó. Face trans, face cis, né? Côncava, convexa, face trans é côncava, face cis é convexa, face cis é entrada, face trans é saída. Então aqui você teria a face cis, aqui você teria a face trans e aqui por aqui no meio você teria as cisternas, né? A cisterna, né? A cis-cisterna, que seria a cisterna voltada para a região cis, a cisterna ali, que fica por aqui mais ou menos, nem eu sei exatamente o que fica, a cisterna medial e por aqui a cisterna trans, tá? E aí, bacana. E aqui só está mostrando para você, está aqui de novo, a região convexa aqui, ó, de um complexo de Golgi. Então, isso aqui é a face trans, está aqui a região convexa, que seria a parte cis, aqui as cisternas no meio, né? Tá parecendo bem pequenininho, tá meio cortado esse caminho aqui, tá? Ou é a posição que ficou ruim que não tá mostrando todas as cisternas, tá? Mas aqui você tá vendo as vesículas saindo, ó, vesículas secretoras, tá? Então isso aqui são vesículas que foram formadas a partir da face trans, né? A membrana plasmática que está envolvendo elas foi formada desse carinha aqui. E essas coisas que estão aqui dentro, para ser proteínas, hormônios, foram modificadas aqui dentro, tá? Aqui é só demonstrando de novo para vocês, ó, relembrando. Então você tem, por exemplo, um retículo qualquer, o que vai acontecer? Depois que você tem as modificações ali dentro da cisterna, a produção de gordura, a produção da proteína, que já foi modificada, no caso no retículo endoplasmático rugoso e tudo mais, você vai ter um brotamento dessa membrana do retículo. O que é um brotamento? A própria membrana vai sofrer com uma evaginação mediada por algumas proteínas, tá? Claro que não vamos ser tão clínicos aqui é para dar básica, tá? Depois a gente complica, né?
e pretendo não complicar tanto. Tenham calma, tenham piedade, né, de si mesmos e não se torturem, tá? Então isso aqui vai começar a projetar, e aí beleza, projetou aqui, ó que bonitinho, né? Formou o que a gente chama de brotamento, brotou aqui, né? E aí depois isso aqui vai se separar aqui da membrana plasmática aqui do retículo, formando a vesícula transportadora, né? E aí isso aqui vai chegar até, no caso, a face o quê? Falando sozinho, face cis, né? Onde você tem a fusão da vesícula transportadora com a membrana plasmática da face cis. Aí aqui, ó, fundiu, vai jogar o material para cá para dentro, vai passar pela cisterna. Aí da cisterna, vai passando para as outras cisternas, tá? Como por exemplo aqui, ó, entrou aqui pela face cis, perdão, entrou pela vesícula aqui, fundiu, aí a vesícula vai para outra cisterna cis, depois passa para outra cisterna média, depois passa para a cisterna trans, depois passa para a rede trans, né? E vai embora, tá? Ah, por que rede? Porque geralmente são mais de algumas cisternas conectadas, né? Por isso que não dá para determinar muito bem bonitinho isso aqui, tá? Quantas são na face trans, quantas são na face cis, né? E aí, bacana. E aqui são alguns exemplos de modificações que você tem nessa passagem entre as cisternas mediais aí, a cisterna cis, a cisterna medial, a cisterna trans, né? E na própria cisterna cis, face cis e face trans. Eles vão passar por um processo de glicosilação, formação de protoglicano, sulfatação, fosforilação, formação de glicolipídios, né? Então, todas as adições e modificações nas proteínas e nos lipídios para que eles possam, de fato, fazer parte para aquilo que eles foram destinados, tá bom? Ah, eu preciso decorar o nome disso aqui? Não, isso aqui são exemplos, né? Vamos com calma, né? Mas a gente vai acabar se adaptando a alguns nomezinhos aqui na bioquímica. Então, perfeito. Aqui mais do mesmo, né? Só avisando aqui, ó. Porção cis recebe as vesículas. Porção média, que tem a cisterna cis, a medial e a cisterna trans, né? Processamento. E porção trans vai enviar, né? Então, um recebe, um processa, o outro envia. É um correio, né? Basicamente, que funciona, né? Na verdade, o correio funciona, ele só é lento. Aqui é um pouco mais rápido, né? Perfeito. Aqui é mais um exemplo para você ver de novo. Aqui, por exemplo, ele colocou envelope nuclear, né? No caso, a gente chama agora de membrana nuclear. Aqui o retículo endoplasmático, que está associado aqui à membrana, isso aqui pode ser o rugoso, por exemplo. Ele vai fazer as modificações pós-traducionais aqui e vai mandar para uma vesícula transportadora. Tá aqui, ó, entrou na face cis do complexo de Golgi, pode ser chamado também de aparelho de Golgi, né? Entrou aqui, a face de entrada, vai passar pelas cisternas médias, ó, vai de vesícula em vesícula, pá, e chega aqui na face trans e vai embora para onde tem que ir. Se vai para o citoplasma, ó, citosol, se vai para o citosol, se é uma vesícula secretora que vai sair da célula, se ela vai participar de algum outro processo, ó, fazer uma heterofagia aqui e tudo mais, né? E por aí vai. Outra organelazinha não menos importante, tá, gente? Já estamos quase no final das organelas, falta essa mais uma, tá? Então aguente. Então nós temos o peroxissomo. Tá, o peroxissomo é o que, gente? Ele é uma organela que por muito tempo achava-se que não existia, tá? Pensava que ela era o lisossomo e depois descobriram que ela era diferente do lisossomo, tá? E qual é a função dela? Detoxicação, né? Desintoxicação, como também pode ser chamado. Faz a mesma coisa que o retículo liso, ajuda a pegar substâncias tóxicas e transformá-las em mais solúveis ou atóxicas, modificar isso daí para ser facilmente eliminado ou para parar de fazer dano, né? Isso que é menos tóxicas ou atóxicas, tá? E mais facilmente para ser eliminado, né? Eles têm muitas enzimas que estão relacionadas com esse processo. Tem algumas principais enzimas aqui, mas a que a gente sempre destaca nele, que não é a única, tá? Não é a única, é a catalase. Onde é que é produzido o peroxissomo? É a mesma ideia do lisossomo, tá, gente? Ele é produzido no complexo de Golgi e as proteínas ali envolvidas no processo enzimático ali dele produzido no retículo plasmático rugoso, tá? E essas enzimas têm várias funções, degradam aminoácidos, tem funções relacionadas aí a metabolismo de aminoácido, ácidos graxos, então tá relacionado ali com a quebra de gordura, tá bom? Pela oxidação ali dos ácidos graxos, a síntese do colesterol, que legal, síntese do colesterol também participa. E também principalmente da água oxigenada, tá? O peróxido de hidrogênio, tá bom? Então o que seria, gente, esse peróxido de hidrogênio? O peróxido de hidrogênio é o H2O2, tá bom? A água oxigenada que você usa no seu pelinho aí para ele ficar dourado, tá? Então essa água oxigenada aí, que é a mesma composição daquela que você passa no seu pelo para ele ficar dourado, né? Ou simplesmente para dar uma clareada e você esquece o tempo e fica tudo amarelo e não tem mais o que fazer, né? E aí, beleza, isso nos homens é horrível. Então o peróxido de hidrogênio, além de pintar o seu cabelo, né, pintar os seus pelos, você também produz ele no seu corpo. Ele acaba sendo um produto do teu metabolismo. Ele é um produto que não é legal, né?
Por que não é legal? Ele começa a reagir com outras coisas que não era para reagir, né? Ele começa a atrapalhar algumas enzimas, algumas proteínas. Então você criou essa organela chamada peroxissomo, né? Que uma das funções dela é se livrar desse excesso aí de H2O2, de peróxido de hidrogênio, tá? Então, perfeito. Como ele faz isso? Através da enzima catalase, ela está em vermelho, né? Justamente por que destacar essa importância, tá? Uma característica interessante é que ele se divide por fissão, né? Então eles conseguem se replicar aí sozinhos, né? Um vira dois, né? E por aí vai. Aqui é um exemplo tosco dele, tá? Só mostrando, aí tem membrana plasmática, aí dentro dele tem as enzimas, não tem muito segredo, tá? E aqui a imagem de microscopia eletrônica, né? Onde você vê aqui, é uma membrana com enzima dentro, gente, não tem tanto segredo. Se você olhar um lisossome, eu acho muito difícil você conseguir distinguir quem era quem, tá? Mas em resumo é isso, né? Ele tem algumas enzimas ali que tem outras funções que não é de gestão do lisossomo, tá? Aí nós temos o clássico exemplo, né? De como a catalase aí no seu dia a dia pode aparecer e você entender, tá bom? Como ele está relacionado à detoxicação, né? Desintoxicação, a mesma coisa, ele vai ser encontrado em grande quantidade no fígado, o órgão responsável aí por esse processo. Que vai quebrar, e ele também ajuda ali na quebra do hidrogênio, como o peróxido de hidrogênio, como eu falei, nas ácidos graxos, etc. Então vamos lá. Quando a pessoa ela se machuca de alguma forma, né? Digamos, a criança adora cair de bicicleta. Então ela ralou o joelho, por exemplo, como eu ralei muitas vezes, ou se ralou por inteiro. E aí as mães iam lá e aplicavam água oxigenada nisso aqui. O que acontecia para quem viveu essa terrível experiência? A ferida ela começava a borbulhar, parecia que se ia derreter, entendeu? Causava uma dor horrível, né? Mas aí ela começava a borbulhar. Eu também falava que aquilo ali era para te proteger, né, contra infecção. Ela estava certa? Ela estava certa sim, né? Por quê? Pensa comigo, quando você teve essa destruição aqui, o que aconteceu neste tecido? Pensa comigo. Essa destruição de células foi programada? Não foi. O que aconteceu com o material interno dessas células? Extravasou, você teve rompimento. Grande parte disso aqui foi com Deus, está no asfalto. Mas o restante está aqui, né? E aí o que acontece? Aquele material líquido intracelular, os lisossomos, todo mundo foi para fora, está todo mundo banhado aqui. Inclusive os peroxissomos, né? Então o que acontece? Quando você joga o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né, a água oxigenada, você tem essa reação de efervescência. Por quê? Porque a catalase que está presente no peroxissomo, que está aqui nesta ferida, que lembra-se, rompeu isso aqui, tudo que está no interior da célula saiu. Aí você está água oxigenada, a água oxigenada vai reagir com quem? Com os peroxissomos, que vão liberar a catalase, né? E vão pegar essa água oxigenada e vão transformá-la em uma substância não tóxica, que é a função da catalase. Como é que ela faz isso? Isso aqui é a fórmula do peróxido de hidrogênio, né? Você faz o que com ele? Ele é um H2O2. Como é que eu transformo ele em uma substância menos tóxica? Eu vou transformar ele em água e oxigênio, tá bom? Então o que ele faz? Ele pega 2 peróxidos de hidrogênio, né? Se você contar a quantidade de hidrogênios e oxigênios, você vai conseguir chegar a uma soma interessante, né? Você vai descobrir que tem 4 hidrogênios e 4 oxigênios, sem brincadeira. Ele vai formar 2 moléculas de água, né? Usando aqui os 4 hidrogênios aqui e 2 oxigênios aqui. Sobra 2 oxigênios. Ele faz o que com esse restante desse oxigênio? Porque a água já não dá tanto problema. A água é tranquilo. Forma oxigênio. Por isso que você tem essa reação de efervescência. Por que isso te protege contra infecções? Aí você tem que entrar na microbiologia. Porque, por exemplo, uma bactéria muito comum em solo, que é quando a criança consegue fazer isso aqui, né? Um machucado, qualquer que seja. Em geral, as infecções de solo, de chão, isso daí quando você se machuca, são causadas por bactérias, né? E no solo, em geral, crescem muitas bactérias anaeróbicas, bactérias que sobrevivem em baixa quantidade de oxigênio. Então, quando você força a reação do peróxido de hidrogênio e libera oxigênio dentro dessa ferida, você faz com que tenha uma abundância de oxigênio aqui, o que inibe o crescimento de bactérias anaeróbicas, né? E um exemplo de bactéria de importância médica muito interessante é o Clostridium tetani, né? Causador do tétano. O tétano, gente, é uma bactéria anaeróbica. Ele não é a ferrugem do prego, né? Por que o pessoal faz essa associação? Porque ela é uma bactéria de solo. E para você se infectar com essa bactéria, você tem que ter um veículo mecânico, não um vetor mecânico, né? Não um biológico, um vetor mecânico. Então o que acontece? Geralmente esse vetor é prego. Porque no Brasil a gente adora botar prego no chão, né? Aquelas construções antigas e tal. E a pessoa vai lá, pode ser um prego, mas pode ser qualquer coisa, um alicate, um afiador de unha, um pedaço de árvore, tudo pode te causar, que pode te causar uma ferida, vai te causar isso, mas em geral o ferro ali, porque principalmente fica aquele ferro ali enferrujado, aí já tem uma reação ali de oxidação, já perde bastante oxigênio, então está muito associado ali aos pregos, tá? Então é uma bactéria de solo, não é a ferrugem que vai te causar tétano, né? Mas em geral é o principal veículo que causa isso aqui. Aí a pessoa pinga água oxigenada, ela inibe o crescimento dessa bactéria, né?
Então é basicamente isso, elas estavam certas esse tempo todo, né? Ah, mas isso aqui é legal para o tecido? Não, isso aqui é ruim, tá? A água oxigenada é tóxica, né? Temos que lembrar disso. Mas é pior do que infeccionar, né? Então é isso, faz isso aqui e depois dá uma lavada, né? Com água limpa, de preferência, né? E finalizando o nosso estudo sobre organelas, nós temos aqui o núcleo da célula, né? A maior organela citoplasmática, né? Aquela grandona, parece uma célula dentro de outra célula, é o cérebro da célula, né? Como é que é a morfologia dela? A primeira função, vamos explicar de maneira simples, a função é o quê? Coordena as atividades celulares e guarda o material genético, tá? Então a célula toda, ela é comandada por essa estrutura que usa o material genético, né? Para coordenar todas as funções dentro da célula. E essa estrutura serve para protegê-lo e também para utilizar esse material genético e enviar as informações, né? Então, bacana, como é que é a morfologia dessa estrutura aqui? O núcleo ele tem uma membrana, uma dupla membrana, que eu falei dupla membrana. Cada membrana tem uma bicamada de fosfolipídio e proteína envolvida no processo. Estou falando que são duas membranas, não uma, são duas. Então, uma dupla bicamada lipídica que envolve isso daqui, que a gente chama de envoltório nuclear, né? E logo após o envoltório nuclear, você tem um citoesqueleto que vai envolver essa estrutura. Poxa, mas por que tem um citoesqueleto aqui? Qual é a lógica disso? Olha o tamanho dessa estrutura. Você precisa de algo que dê sustentação para ela não murchar. Então você coloca um citoesqueleto aqui no córtex do núcleo para dar essa resistência. E quem é que vai ser o citoesqueleto que vai fazer isso? Se vocês lembrarem de dar aula de citoesqueletos, vão lembrar que a gente está falando dos filamentos intermediários, que vão dar suporte aí para esse núcleo, tá? Então, beleza. Tem mais alguma coisa aqui em relação ao envoltório nuclear e nuclear? Do envoltório nuclear a gente vai ter poros, são buracos, tá? Formados por proteínas, são um conjunto de proteínas que fazem um buraquinho aqui, para permitir o contato do que tem dentro do núcleo com o que tem fora. E na superfície da membrana desse carinha aqui você tem alguns ribossomos, tá? Tranquilo até aqui. E dentro do núcleo? O núcleo ele tem um citoplasma próprio, que a gente chama de nucleoplasma, tá? Ah, por que chamar de nucleoplasma e não chamar só de citoplasma? Porque o citoplasma é o citoplasma ali que envolve toda a célula, com exceção do núcleo. Quando você entra no núcleo, a composição desse citoplasma é um pouquinho diferente. Então, você tem que dar um outro nome. Bora chamar de nucleoplasma, porque está dentro do núcleo, para facilitar a nossa vida. E além do nucleoplasma, você vai ter dentro o material genético, né? E aí, em resumo, para a citologia, a gente finaliza aqui com o núcleo. Só uma coisinha a mais, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o material genético, que isso é biologia molecular. Então hoje estamos chegando ao fim das nossas aulas de citologia. Os núcleos não têm só esse formato circular bonitinho que a gente viu lá nos laboratórios, com as células epiteliais, com a cebola, né? com os protozoáriozinhos, né? Que a gente viu no caso. Eles também podem ter formatos distintos, eles podem ser formados por mais de um núcleo, né? Binucleado. Quando esse núcleo tem... Isso aqui não são 3 núcleos, é um núcleo só que ele tem 3 divisões, que a gente chama de segmentos, né? Então tem os polimorfonucleados, são aqueles núcleos que têm mais de um segmento, né? Então a gente tem vários formatos de núcleo aí, tá? Então no ser humano a gente encontra isso. Então aqui é um neutrófilo, por exemplo, uma célula de defesa. O núcleo dela é isso tudo aqui, ó. Ele é dividido em 3, ó, mas não é separado, ó. Estão conectados ainda, né? E é basicamente isso, gente. Próxima aula a gente vai ver um pouquinho aí sobre biologia molecular, tá? Onde a gente vai descrever um pouco mais sobre esse material genético que está dentro do núcleo, né? Como ele é feito, como ele é, né? Como ele se replica, como ele faz parte dos processos de divisão celular, né? E como ele é utilizado para coordenação.